Graças a Deus, nós estamos aqui e viemos para adorar o nome daquele que é digno de toda adoração e ouvir a tua palavra. E esse mês, como o pastor Saulo disse, é o mês do cuidado, né? A gente tem implantado essa cultura no Brasil, o mês do cuidado. E aí eu quero fazer um alerta para você nessa noite, um alerta para a igreja do Senhor. E para isso, eu queria que você fosse em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, para que nós possamos escutar esse alerta do Senhor para nós. Cuidado, cuidado. O Senhor tem nos advertido sobre a sua vinda. E às vezes nós, como igreja, esquecemos disso. Nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia, nós estamos tão envolvidos na dinâmica das nossas vidas, que nós esquecemos o propósito dela e esquecemos que o próprio Jesus disse que voltaria para nos tirar daqui. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos de passagem, e enquanto de passagem transformamos onde passamos. Sim, por isso que oramos pelo nosso país. Por isso que somos cidadãos exemplares. Amém? Você não joga lixo na rua. Olha que maravilha. Você paga os seus impostos, feliz. Feliz não, eu peguei pesado isso aí. Você é organizado na sua casa para que não haja impedimento dos seus vizinhos, você não fique igual ao meu vizinho. Inclusive vou mandar esse link para ele dessa pregação. Colocando uma rocha alto, domingo à tarde, irmão João. Eu revisando a pregação. E está lá, alto. Falei que eu pensei em processar ele, porque agora eu sou quase advogado, né? Faltam só 5 anos. E aí eu pensei, mas aí pastor Saulo, eu resolvi orar por ele. Falei, vou orar por ele. E aqui, o alerta de Jesus à sua igreja é: venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Primeiro alerta: venho em breve. Apegue ao que você tem. Se apegue àquilo que já foi te dado. E é sobre isso que eu quero falar. Cuide do bom depósito do Senhor na sua vida. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3... Cristo, o próprio Cristo, através de João, o apóstolo, envia cartas às suas igrejas na Ásia Menor. E aí, cada uma delas é exortada dentro de uma realidade espiritual. A sexta carta, a carta de Filadélfia, uma comunidade pequena, uma comunidade frágil diante desse mundo grande que ela vivia, diante de igrejas que tinham riquezas e eram situadas em bons lugares, ela é elogiada. Ela é elogiada pela sua fidelidade. E é nesse contexto que Jesus diz: venho sem demora, venho em breve. Se apega ao que você tem. E aí, Cristo olha para aquela igreja e vê que aquela igreja percebeu que já tinha algo precioso, mesmo sendo pobre, mesmo sendo pequena, mesmo sendo talvez renegada entre as outras. Mas ela percebia o que ela tinha. E aí, é interessante que ele diz: olha, guarda o que você tem. A ordem para guardar está ligada à realidade concreta que eles estão vivendo de perseguição. É por isso que Jesus diz: olha, eu coloquei uma porta aberta, antes de dizer isso, que ninguém pode fechar. Eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Um dia, numa segunda-feira, eram aproximadamente 18h30, 18h40. Eu era solteiro ainda, na época. Vou fazer 10 anos de casado esse ano. Rapaz, nunca tive um relacionamento tão duradouro. Vai durar o resto da vida, viu, meu amor? Cadê minha mulher? Ah, tá ali. Vixe, resto da vida. Mais um ano ainda, como diria meu avô. E se no céu eu te encontrar, eu caso de novo com você. Graças a Deus.
Amanhã é feriado, vou ficar em casa, vai ser paz. E aí eu solteiro ainda. 18h40, e um amigo me liga. Fala, Lucas, rapaz, preciso de ajuda sua. Eu falei, diga para mim, segunda-feira. Falou, olha, eu tenho uma campanha, final de campanha. Isso na época eu era crente, na época eu era da Assembleia de Deus. E aí, final de campanha aqui, rapaz, a chuva está grande. E o pregador que vinha na serra não vem, eu moro em Vila Velha. E eu falei assim, o que você quer que eu faça? Que eu quero que você venha aqui pregar. Falei, que horas começa o culto? Ele, 19h30. Falei, mas você me liga assim, 30, tem que tomar banho. Tinha acabado de chegar da escola, eu era professor, tinha que tomar banho, tinha que me arrumar e ainda assim preparar uma mensagem. E aí ele falou assim, e é campanha. Eu falei, me manda aí o que é de campanha, o que tem que fazer aí, o texto aí, que eu vou tomar um banho e vou pensar. E era esse texto, eis que coloca uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Aí eu fui, tomei banho lá, corri lá na igreja, cheguei lá, aí ele me chamando para o púlpito, eu falei, não, deixa eu aqui, estou preparando aqui, tal. Quando eu chego na igreja, irmão, tinha uma porta, no meio da igreja, pastor Saulo. No meio, uma porta, assim, no meio, antes do púlpito, assim, o púlpito estava aqui, a porta estava aqui. Só o marco, assim, cheio de florzinha em volta, coisa bonita. Eu falei assim, eu vou casar alguém. Sabe que tem aqueles negócios? Uma porta. Aí eu, uma porta aberta, e aí toma, essa porta aqui é a porta do emprego, é a porta da casa nova, é a porta, eu falei, sangue, fogo e lavareda, o que eu vou falar agora? Deixei esse negócio de porta para lá e falei sobre enfrentar desafios, falei, não, eles que se viram com a porta deles. Rapaz, as pessoas olham para este texto e dizem, olha, você tem uma porta aberta diante de ti, sabe o que Jesus está dizendo? Mantenha a tua fidelidade, guarda o que você tem, porque a porta do céu está aberta para você. Mas ela tem se fechado em muitos outros lugares. Porque as pessoas preferem a porta aberta da casa própria, a porta aberta do carro próprio, a porta aberta do emprego. Não que Deus não vai te dar um emprego, nós oramos por isso também, não tem problema. Mas a questão aqui é que aquilo que Jesus disse para a igreja guardar, ela já tinha. Ela já convivia. Ela lidava com aquilo todo dia. E sabe o que nós estamos esquecendo? De cuidar daquilo que nós temos. E para te incentivar a cuidar daquilo que nós temos, nós precisamos perceber uma coisa. Tudo o que nós temos não vem de nós. Vem de Deus. E é dom dele. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 afirma, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se ainda não fosse? A igreja de Filadélfia, ela não tinha influência política, ela não tinha riqueza, não tinha poder militar, tinha pouca força, mas o que possuía vinha do próprio Cristo. A palavra guardada, a fidelidade sustentada. A porta continua aberta. Às vezes nós buscamos Jesus por aquilo que Ele pode nos oferecer e esquecemos de buscá-lo por aquilo que Ele já nos deu. Às vezes nós viemos para a igreja pensando, eu vou lá receber uma palavra de vitória. A vitória já foi conquistada na cruz. Sabe qual é a palavra de vitória que você tem que receber hoje? Jesus que disse, está consumado, está feito, pronto, está pago, está resolvido. E o que nós devemos guardar? Nós devemos guardar isso que foi nos dado. E como um presente. Sabe, presente é um negócio que você não dá. Quando eu casei, eu achei que Jesus ia voltar naquele ano. Porque eu e mais 2 amigos casamos num período de 3 semanas. Nós casamos tudo junto, assim. A gente achou que Jesus ia voltar. Falou, nós estamos casando, nós vivíamos solteiro para cima e para baixo, agora não é todo mundo casando. Jesus volta ano que vem. Isso foi em 2015. E aí, nós combinamos um negócio. Nós 3. Um era padrinho do outro. Um dos padrinhos do outro, assim. A gente combinou um negócio. Ninguém dá presente para ninguém. Porque você sabe, casamento. O Ítalo e a Andressa vão fazer 25 anos de casado. O Ítalo está pagando o casamento até hoje. 25 anos, glória a Deus. Ela está com vergonha, não é 25 anos, não?
Ai, então quando fizer 25 a gente comemora. Eu juro que é 25. E aí, nós combinamos isso. Aí daqui a pouco, depois passou o casamento, aí eu ganhei lá, não ganhei o quê? Umas 4 panelas de arroz. Estava na época, assim, estava em alta panela de arroz. Eu pensei em abrir uma loja de panela de arroz. Aí nós fomos na casa um do outro almoçar, depois do casamento, aí meu amigo chegou e falou assim, a gente combinou, mas eu quero te dar um presente. Aí me deu uma caixa, aquelas panelas grill, grandona assim. Eu falei, ganhou 2, né? Ele, aham. Eu falei assim, você tem panela de arroz? Ele, tenho. Eu falei, então deixa quieto. Vou dar para outra pessoa. Presente, aquilo que foi te dado, você não dá para outra pessoa. Você guarda. Você guarda pelo apego, pelo carinho. É isso. Jesus olha e te entrega a vida eterna e diz assim, guarda isso aí. É teu. Eu te dou vida, é teu. Agora guarda. Para quê? Para ninguém te tomar. Irmãos, na nossa vida pessoal, nossa vida material, na nossa vida espiritual, nada nós conquistamos. Tudo é graça de Deus. Tudo é a mão poderosa do Senhor te abençoando. Não, pastor, eu trabalho muito, graças a Deus que te dá saúde. Não, pastor, eu venci na vida com o suor do meu rosto. Graças a Deus que te deu condições, que abriu as portas. Sem Deus, nada podemos fazer. Efésios 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Nós recebemos um presente, o Espírito Santo, como garantia de que o próprio Jesus virá nos buscar, e isso tem que ser lembrado. Jesus vem. E Ele vem buscar. E o que é que eu tenho que guardar? Eu tenho que guardar aquilo que Ele me deu, o selo da salvação, o Espírito Santo dentro de mim. Em Efésios capítulo 3, Paulo fala, não entristeçam o Espírito Santo. E ele diz ainda, não deixe extinguir o Espírito Santo em vocês. Guarda aquilo que foi te dado. Guarda isso. Guardar o que foi colocado nas nossas mãos, irmãos, é uma responsabilidade. O Senhor nos entregou algo precioso. E a ideia do verbo guardar, reter aquilo que tem, é agarrar com firmeza, segurar com força. A ideia é não soltar, não ceder, não abandonar. E aí, às vezes, nós desistimos. Nós desistimos por tão pouco, nós abandonamos por tão pouco, nós trocamos por tão pouco. E aqui nós precisamos assumir essa responsabilidade. Paulo fala isso para o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 14. Quanto ao bom depósito que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Para a igreja, naquela época, guardar aquilo que foi entregue a ela é se manter firme. Diante das pressões, diante das dificuldades, diante das tentativas de subvertê-la a um pensamento errado, diante das pressões dos judaizantes da época. Para aquela igreja era segurar a onda. O que está acontecendo na nossa vida que está fazendo com que seja difícil guardar a presença do Espírito Santo em nós? Talvez nós esquecemos que a salvação é o que nós precisávamos. Nós não precisamos, irmãos, eu vou falar isso com muito temor. Nós não precisamos de cura. Nós não precisamos de milagres, maravilhas e prodígios. Nós não precisamos que as nossas situações difíceis, ou, como Paulo diz, as pequenas aflições do presente século sejam resolvidas. Nós precisamos única e exclusivamente da salvação, que só pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, nós já recebemos.
e nós trocamos ela por um porvir que não foi prometido, por coisas sem sentido. Sabe quando Salomão vai escrever Eclesiastes? Depois de muito estudar, depois de muito ler, reler, e aí Salomão parece meio desistente da vida, é um homem idoso escrevendo um livro cheio de sabedoria. E aí ele fala sempre assim: tem muitas coisas sem sentido debaixo da terra. Muita coisa sem sentido. Um homem que trabalha e não consegue usufruir do seu trabalho. Um homem que pena, sua, um homem que tem dificuldades, mas não consegue paz naquilo que construiu. Um homem que faz e levanta monumentos, castelos, mas a sua família é destruída. Nós esquecemos de guardar aquilo que nós já recebemos como um tesouro, como algo precioso. Você tem noção que nesse exato momento existem pessoas morrendo e que vão passar a eternidade no inferno? Se você tem dúvida disso, lembre da parábola de Jesus, o rico e o Lázaro. O Lázaro entra no paraíso, no seio de Abraão. E o rico desesperado diz: Pai Abraão, deixe pelo menos que ele molhe o dedo na água e coloque na minha boca. Abraão diz para ele: não pode. Então pelo menos deixe que eu volte e avise aos meus irmãos para não estarem aqui. Aí Abraão diz: ele tem os pais e os profetas, eles que os escute. E aí nós estamos aqui, escutando a palavra de Deus, sendo direcionados no caminho do Senhor, e esquecemos do quão precioso é isso. Quando eu estava no seminário, fiz o seminário lá em Pindamonhangaba, São Paulo, o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E aí, numa matéria, a gente tinha uma matéria de mídia lá no seminário. Então, a gente aprendeu a mexer em mesa de corte, a fazer programa de rádio. A gente aprendia tudo nessa questão de mídia, iluminação, câmera, posicionamento de câmera, tudo isso. O seminário era bem completo. E aí a gente tinha que fazer a gente fez várias coisas lá. E chegou a fazer velório, botamos caixão, um amigo nosso deitou. Tinha várias coisas que tinha que fazer. E nós fizemos um programa de rádio. Um programa de rádio que se passava, o meu grupo, né? Juntamos o grupo, fizemos um programa de rádio no trabalho, que se passava numa transmissão de rádio após a volta de Jesus. E foi muito interessante aquilo ali, porque imaginar o que seria dito após a volta de Jesus. Pense nas pessoas que estavam na igreja. Pense agora em pastores pregando. E Jesus volta. E aí ele olha e fala assim: ixi, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu brincava assim, o pessoal falava bem assim: uai, cadê o pessoal? Ih, Jesus voltou. Eu falei: voltou não, estou aqui ainda. O pessoal falou: nossa, você tem certeza da salvação, filho. Que eu fico esperto. Não voltou, eu estou aqui ainda. E a gente começou a imaginar isso, e foi muito interessante, sabe por quê? Porque a explicação do que aconteceu vinha desses que ficaram. Sabia, conhecia, mas não guardaram. Não guardaram aquilo que foi dado a eles. Foi levado, foi tomado deles a coroa. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, o diabo está aí, ao nosso derredor, rugindo como leão, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que ele faz? Ele te assusta, ele te amedronta. Ele não te ataca, não, ele te amedronta. Aí é você que sai da posição, você que abandona, você que não está agarrado e não está firme àquilo que foi te dado, e vai direto para a boca do leão. Vai direto para cima dele. Somos nós que entregamos, por quê? Porque primeiro esquecemos que Jesus está voltando. Jesus breve vem, né?
E segundo, esquecemos que já recebemos aquilo que precisamos. E essa coroa que nós já recebemos é uma recompensa da fidelidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Jesus havia prometido: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Paulo fala sobre isso, 2 Timóteo capítulo 4. Ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará aquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Guardar a coroa, guardar o bom depósito, guardar aquilo que já nos foi dado, é para quem ama a vinda de Cristo. E parece que cada dia mais nós estamos nos desviando do propósito. Que propósito? De que Jesus vem. Que propósito? Que breve Ele vem. Não, vai demorar. Não vou me preocupar com isso. Deixa isso para lá. Já tem muito tempo que eles pregam isso, né? Não vem, não. Eu creio que eu sou a geração que vai viver o arrebatamento, a volta de Jesus. Eu creio. E peço todo dia que ele não demore, volte logo. Todo dia. Todo dia. A única coisa que me deixa meio balançado assim de Jesus voltar logo é que eu quero ficar mais perto da minha esposa. Cadê minha esposa? Tem, não? Gente, eu não fiz nada de errado hoje, só estou querendo garantir o dia bom amanhã. Irmãos, nós precisamos ansiar pela volta de Cristo. Porque a coroa está preparada para aqueles que anseiam a sua volta, desejam isso. Só que o mundo está cheio, e aí é estranho hoje, sabe por quê? Porque hoje a gente fala mundo, mas a gente percebe isso dentro da igreja. A gente fala que o mundo está cheio de coroas, o mundo está cheio de sucesso, status, mas as pessoas estão indo para a igreja buscar isso. Esse foi o ponto que o evangelho chegou. Esse falso evangelho. As pessoas vão para a igreja buscar o seu status. Elas vão para a igreja fazer barganha com Deus. Deixa o seu salário que Deus vai multiplicar. Doa aí o seu carro, a sua casa para a obra do Senhor, que Jesus vai multiplicar. E multiplica mesmo, irmão. Na vida de quem pediu. Na vida do pastor vagabundo que fica depenando das ovelhas para viver bem. Esse está destinado ao inferno. Se você duvida de mim, só lê Judas. É um capítulo só. 5 minutos você lê, menos. Nós precisamos entender que essas coisas não têm valor. Nem a própria vida tem valor. A sua vida não tem valor nenhum, a não ser glorificar a Deus e receber aquilo que Ele já te deu. Não adianta de nada você ganhar o mundo e perder a sua alma. O próprio Jesus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, daquele homem rico que quis ajuntar muitas coisas em celeiros. Louco. Está juntando tudo por quê? Vai passar. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Nós precisamos não desagarrar daquilo que o Senhor nos deu para buscar outras coisas. Não precisamos disso. Nós não precisamos de fama, de poder e de dinheiro. Nós precisamos continuar arraigados na presença do Senhor, amarrados com raízes firmes, para que ninguém nos arranque e nos tome aquilo que está preparado para nós, quando Jesus Cristo vier em glória. Porque é isso que Mateus capítulo 24 diz: como relâmpago que se mostra no Oriente, vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vai descer em glória com os seus anjos, e o dia que isso acontecer, é o dia da esperança para aqueles que anseiam a vinda do Senhor, e do desespero para aqueles que abandonaram o dom gratuito do Senhor, que é a salvação. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode orar, você pode pedir a Deus
tudo o que você quer. Você pode falar com Deus do que você quiser. Você pode pedir a Deus que Ele te dê mais dinheiro. Você pode pedir a Deus que Ele te dê sucesso, fama. Você pode pedir qualquer coisa a Deus. Desde que você entenda que aquilo que Ele te dá é dEle e para a glória dEle. E se Ele tiver esse propósito na sua vida, Ele vai te dar. Mas saiba de uma só coisa: aquilo que você precisa, Ele já te entregou na cruz. Efésios capítulo 1 diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais na cruz do Calvário. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você tem a salvação em Cristo Jesus. E sabe o que acontece às vezes? Às vezes acontece que pessoas estão vazias de Cristo e vivem uma vida buscando reconhecimento, aprovação, vivem uma vida buscando dinheiro, buscando mostrar para o outro do que ela é capaz, vive uma vida aprisionada a tentar encontrar aquilo que você já tem, a tentar ter essa paz no nosso coração. O mundo pode cair e nós estamos em paz. A Patrícia, ela às vezes tem uns medos, né? E a gente passa na terceira ponte todo dia, e nós passamos na terceira ponte, ela falou assim: amor, será que isso cai? Imagina se isso cair. Naquele momento eu imaginei, até falei com ela, assim, vai ser da hora. Você fala, misericórdia, pastor, eu estou falando de mim. Tomara que eu esteja passando sozinho. Aquele trem caindo, eu vendo aquele negócio, vum, e daqui a pouco eu me encontrando com Jesus. Nossa, vai ser bom demais. Meu coração está em paz. O meu coração tem paz porque eu já recebi aquilo que eu preciso. Eu fiz velórios de pessoas que não são crentes. E me incomoda bastante, me dói bastante, porque a falta de esperança daqueles que estão enterrando aquela pessoa chega a ser desesperador. Meu pai passou mal segunda-feira ele passou mal, e meu pai tem um negócio que ele não pede para ir no hospital de jeito nenhum, igual eu posso, se eu pedir para ir no hospital, chama a ambulância ou chama logo o rabecão, porque o negócio está feio. E meu pai é desses, e meu pai me ligou. Então, como é que meu pai pede para ir no hospital? Meu filho, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Você está onde? Eu falei, estou na igreja. Você está muito ocupado? Eu falei, estou, pai, o que é? Você vai ficar aí, vai voltar que horas? Eu falei, umas 5h30, 6 horas, eu acho que eu estou voltando. Ah, tá. É que você tem coisa para fazer aí, né? Eu falei, aham. Aí, então tá bom então. Eu falei, o que você quer, pai? Não é que eu estou passando mal, eu queria que você me levasse no pronto-socorro. É assim que ele pede. Eu falei, não, pai, eu vou. Não, tudo bem. Eu falei, não, pai, aguenta só um pouquinho aqui, que a Rosinha fez um peixe. Sim. Entrou até agora, né? Dá mais uma horinha. Eu falei, dá mais uma horinha aí. Eu comi o peixe da Rosinha e vou. Comi o peixe, fui levar ele e tal. E aí, toda vez que meu pai passa mal, cardíaco, infartou algumas vezes, tem peito aberto, diabetes, gabaritou nas doenças. Aí, toda vez que ele passa mal, a gente pensa assim, é o último dia, né? Agora o velho vai. Era só gripe, não era nada demais. Só que sentiu dor no peito, começou a ficar desesperado. E toda vez que a gente pensa que é o último dia dele, eu fico tranquilo. Eu fico aliviado. Morreu hoje, amanhã faz 2 dias. Porque eu sei que eu vou encontrar com ele no céu. Essa paz nada vai te dar. Não existe dinheiro no mundo que vai te dar uma paz dessa. Não existe. E isso nós já temos. E tudo que as pessoas buscam, quer seja em compulsividade sexual, financeira, carência, tudo que elas buscam é ter um dia essa paz que nós temos. E aí, cuide daquilo que você tem, porque o que você tem é mais precioso do que qualquer coisa que esse mundo pode te oferecer, e você já tem, porque Jesus Cristo conquistou isso para você.
Sabe, talvez quando a gente fala de Setembro Amarelo, Setembro do Cuidado, a gente sim vai falar sobre isso, mas cuidar das nossas vidas, da saúde mental, da saúde física, mas nada disso tem valor nenhum. Nada tem valor nenhum. Pastor, você não dá valor à vida? Não. O próprio Paulo disse em Atos 20, 24, eu não tenho a minha vida como preciosa, não. Mas eu dou valor àquilo que ela pode representar para o reino de Deus. E eu dou valor àquilo que nós já ganhamos e que habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Cuide do que você já tem, cuida disso, se alimenta, se fortaleça disso. E aí sim, pode ser que você não ande de vitória em vitória, de glória em glória, mas você vai caminhar em paz. Pode ser que todos os seus sonhos não se realizem, na verdade todos os sonhos não vão se realizar. Essa é a ilusão que o mundo quer que você acredite. A gente vai ficando adulto e vai percebendo, né? Não vai realizar. Estava explicando para os jovens, para os meninos mais novos hoje, a classe, acho que 12 anos. Estava explicando a eles por que eu sou vascaíno. Foi difícil, irmãos, mas eu consegui. Eu acho que eles entenderam. Não aceitaram de jeito nenhum, mas entenderam. Falei, quando eu era da idade de vocês, mentiram para mim. O Vasco ganhava tudo. E era assim. O Vasco ganhava lá e eu ganhava aqui, porque eu ganhava chips, eu ganhava refrigerante, eu ganhava ficha de fliperama para torcer para o Vasco. Falei, é isso. Realizei o meu sonho, torço para um time que ganha, e eu ganho torcendo para ele. E hoje eu sofro. Mas faz parte da vida. A gente sabe que essa ideia de uma vida construída perfeita, ela não vai vir, mas tenha a certeza de uma coisa, você já tem tudo aquilo que precisa para viver a eternidade perfeita, sem choro, sem dor, sem tristeza. Cuide daquilo que você já tem e para de perseguir aquilo que você não tem, que não vai mudar em nada a tua vida. Deixe que as coisas cheguem e venham até você. Deixe que Jesus cumpra o propósito dele na sua vida. Não ore mais para ficar rico. Deixa que eu oro por você. Porque eu falo, Senhor, aqui ó, Deus abençoa ele, prospera ele, dá mais empresa, dá mais negócio, porque Deus vai ser glorificado quando você começar a ofertar. Imagina, você dando 10 mil reais lá para o Tocantins, lá para construir uma igreja lá. Você falando com Paulo Vitor, aí Paulo Vitor, vou profetizar aqui, hein? Você chegar para o Paulo Vitor, para a Gabi, para o Lia e falar assim, Paulo Vitor, Gabi e Lia, pode ir para o Marrocos que eu vou sustentar vocês. Mixaria, irmãos, mixaria, 10 mil dólares por mês. Tranquilo, metade do seu salário. Mas a prosperidade ela tem propósito. E então viva o propósito de Deus, mas com a alegria de que aquilo que você precisa, você já recebeu. Você não precisa correr atrás de mais nada, porque tudo que você precisa já foi lhe entregue na cruz do Calvário. Feche seus olhos e com gratidão no coração, agradeça a Deus, porque você entendeu o Evangelho. Agradeça a Deus porque o Espírito Santo que habita dentro de você te convenceu do pecado, da justiça e do juízo e da necessidade de se render ao senhorio de Cristo. Com um coração cheio de gratidão, agradeça a Deus, porque Ele te escolheu e não você escolheu Ele. Com um coração alegre, tenha a certeza de que o Espírito Santo que habita em você testifica agora no seu coração que você é filho de Deus e que o lar celestial está separado para você. Deus, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Nós te adoramos e te engrandecemos nesse lugar que escolhemos para fazer isso em comunidade. E agora nós agradecemos o que o Senhor fez. A única coisa que eu te peço nessa noite é que o Teu Espírito Santo nos lembre todo dia a necessidade de guardar aquilo que já recebemos e abra os nossos olhos para a certeza de que breve o Senhor estará aqui para nos buscar. Breve o Senhor descerá dos altos céus e levará a Tua igreja e guardará a Tua igreja e estará com a Tua igreja na eternidade.
E é isso que nós ansiamos e esperamos, Pai. Nós glorificamos o Teu nome. Nós glorificamos o Deus Pai, glorificamos o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós nos rendemos à Santíssima Trindade e dizemos: faça a Tua obra em nós. Complete o Seu propósito em nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti mais uma vez, porque sabemos que tudo o que precisamos, o Senhor nos garantiu na cruz do Calvário. Agradecidos, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos que amam e que aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém.